Após a vitória do Flamengo, Tite, Floyd explica. Fala galera rubro-negra, estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso canal de notícias e informações do Flamengo. Esse Flamengo que a gente tanto ama. Mas antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo no botão inscreva-se, ativar o sininho da notificação, porque assim, sempre que postarmos um vídeo novo, você será notificado e, claro, deixar também o seu like e o seu comentário, porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós. Tá felizinho, não tá? Pô, o resultado de ontem foi excelente para o Flamengo. Então, pô, vem com a gente. Papum. E deu. Assim é. Bom, bora começar então com as notícias. A rodada, ela tá quebrada. Ainda tem jogos a serem feitos. O Mengão tá com uma partida a menos que os primeiros colocados. Tudo isso influencia na classificação. Mas, momentaneamente, a coisa está funcionando da seguinte forma, galera. Em primeiro está o Botafogo, que empatou com o São Paulo ontem, 19 jogos, 40 pontos. Em segundo vem o Mengão, com 18 jogos, 37 pontos. Em terceiro, o Parmeira, com 36 pontos, 19 jogos. Tomou-lhe uma cacetada do Fluminense ontem. Em quarto lugar está o Fortaleza, com 33 pontos, 18 jogos. Esse time está subindo e muito. Outro que está subindo, o Cruzeiro, em quinto, com 32 pontos em 18 jogos. E em sexto, o São Paulo com 32, que deu uma desgarrada com 19 jogos. Nas últimas 4 posições, galera, aparece o Vitória com 15 pontos, o Grêmio com 14, o Fluminense com 14, que saiu da última posição, e em último é inclusive o nosso próximo adversário, o Atlético Goianiense com 12 pontos. Tá ficando interessante essa Não tabela, tá? hein? Vamos falar um pouquinho sobre a molecada do Mengão? Bora. Vamos. Galera, ontem Lohan não foi selecionado para participar da partida do time principal. Tenho certeza que gerou dúvida na cabeça de muita gente. Por que o Lohan não apareceu, né? Ele, na tarde de ontem, ele enfrentou o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro do Sub-20, que, aliás, a gente saiu perdendo de 1-0 e o Mengão, no segundo tempo, conseguiu a virada. Inclusive, um dos gols foi marcado pelo jogador. E por que ele foi para o Sub-20? Aquele trabalho que a gente havia mencionado um tempo atrás, entre diretoria, família, comissão técnica, para dar uma blindada no jogador, está sendo feito. Um outro detalhe muito significativo, um olheiro do Real Madrid, a gente também já tinha falado sobre isso, está vindo da Espanha para acompanhar de perto a evolução do jogador. O intuito é fazer uma investida, isso não tenham dúvida. E uma outra é trazer mais confiança para o próprio jogador. Tem mais um ponto nessa história. Ainda não foi renovado o contrato do atleta. O Flamengo busca já há algum tempo essa renovação, mas está esbarrando em alguns detalhes com os empresários do jogador, que estão discordando possivelmente com relação a valores. O Flamengo quer uma proposta de contrato até 2029 e uma multa contratual de 50 milhões de euros. Eu não acho que vai ter dificuldade, mas já está enroscado há um tempinho, né? Já tem um tempinho que a gente está falando dessa renovação, né? Verdade. Com o Lohan. Bom, galera, seguindo com as notícias, ontem o Flamengo não jogou bem, mas venceu o Vitória por 2-1. Após o duelo, o Tite fez as suas considerações sobre a partida. Ele disse o seguinte: fizemos um melhor primeiro tempo, firme com resultado consistente. Vem o segundo tempo, melhor e equilibrou. No momento em que estávamos na iminência de fazer o segundo gol, o goleiro fez uma extraordinária defesa. Isso a gente tem que concordar. Quando desconcentramos no momento achando que ia ser gol do Vinha, não deu time de retorno. No retorno, levamos o gol. Mas o futebol, ele reserva essas coisas. Felizmente, a equipe se reestruturou em cima das virtudes e qualidades que tem e conseguimos fazer o segundo gol.
A gente vem batendo muito nessa tecla, falando que muitas vezes o coletivo fica de lado e o individual fala mais alto. Isso está acontecendo muito nas partidas do Flamengo. Bom, ao ser questionado sobre o calendário e o tempo curto aí entre os jogos, o Tite foi direto e ainda deu uma sugestão já conhecida por quem acompanha aqui o nosso canal. Ele disse o seguinte: além do calendário, há o tempo, para que tenha tempo de padronização tática. Você sai de um 4-4-2 de marcação para um volante meio-campista e para uma estruturação de um meia de articulação, com 2 do lado e 2 externos que baixam. E começa a estabelecer isso quando tem tempo, mas só consegue isso quando tem tempo. Quando não tem, vira fórmula mágica. Aí o filho dele, Matheus Bach, completou essa resposta de Tite dizendo o seguinte: tempo para trabalhar entre os jogos para gerar o padrão dos que vão começar e dos que vão entrar. É importante para valorizar todas as competições. Como é que vai valorizar o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, com 13 jogos que temos agora? Vamos dar o máximo em todos. Não tem como dar o máximo sempre. Tem que ter uma reorganização no futuro para a saúde do atleta. Aí vem o Tite com a sua sugestão: diminuam os regionais, gente. Nós jogamos o regional de domingo a domingo, a média de 5 dias de folga. Reduz, dá um tempo maior para o campeonato nacional. Diminuam os regionais e dá uma margem de tempo maior para o brasileiro. Entre outras opções que vocês colocam como sugestão, dá para ouvir. Esse tema, alguns dias atrás, nós falamos justamente sobre ele aqui no canal. Com certeza, eu tenho uma opinião formada com relação ao campeonato regional. Isso é minha opinião. Para mim, tinha que acabar. Não acrescenta em nada, não agrega em nada dentro do calendário do futebol brasileiro. E realmente, essa distribuição poderia ser melhorada com relação às competições que realmente importam, que é o brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, e talvez ter essa flexibilidade que o Tite tanto pede. Outra coisa, quando ele assumiu o comando do Flamengo, ele é conhecedor do futebol brasileiro. Ele sabe que é paulada em cima de paulada, não tem jeito, tem que se adaptar. Infelizmente, a verdade do futebol nacional é essa. Um outro ponto vem com relação aos adversários do Flamengo. Outro dia eu vi um comentário que dizia o seguinte: o Flamengo se complica quando joga contra time pequeno. Pô, galera, não é desmerecendo o Vitória, só a posição dele no campeonato. Entendam isso, ok? Todos os adversários que o Flamengo enfrentam, que está na parte de baixo da tabela, realmente o Flamengo tem complicações, diferente de quando joga com os chamados clássicos. O respeito tem que existir a todos, é fato, mas é incrível como o Flamengo muitas vezes se debruça em uma expertise de que vai conseguir o resultado no momento que quiser e as coisas não funcionam assim. O trabalho ele tem que existir. É meio que a equipe entra desligada, né, em jogos assim, e isso não pode acontecer porque a gente sabe que a AM pode ser grande em casos assim. E, inclusive, até tocando já nesse tema para matar o jogo de ontem, o Carlinhos, sem dúvida nenhuma, depois da entrada, ele mostrou uma qualidade que ele, das outras vezes que teve a oportunidade, já havia demonstrado. O que que é? O cara corre, o cara é brigador, ele está em cima. Acho, inclusive, que deveria ser dado mais oportunidades a ele. Também tenho que elogiar a atuação do Gabriel Barbosa, que buscou o jogo. Também tenho de contestar um pouquinho do que o Pedro fez dentro da partida. Afinal de contas, ontem não foi uma noite muito legal, acho que para a maioria dos jogadores do Flamengo. Foi aquele ponto ali, ó. Tem que jogar de 0 a 5? Foi 0 a 5 e deu. Não teve nenhum acima dessa média. O Carlinhos, inclusive, ele falou sobre essa vitória, sobre o gol e sobre o adversário. Nas palavras dele, ele disse o seguinte: não tem jeito. O Flamengo é um dos times a ser batido na América do Sul. Não tem jeito. Todo mundo quer jogar muita bola contra o Flamengo. Não tem jeito. A gente tem que brigar sempre. E, amigos,
É uma verdade. É incrível como os jogos que são contra o Flamengo, na pegada dos nossos adversários, tem sempre, parece que um sabor diferente. A gente assiste jogo de outros adversários e nós não enxergamos a mesma pegada de times que jogam contra o Flamengo e a impressão que a gente tem é que os caras dão a vida. Será que é porque a gente torce para o Flamengo e a gente enxerga dessa forma? Ou será que a verdade é essa que eu estou expondo? Eu acho que a verdade é essa, porque eu já vi também comentários de pessoas que já deixaram claro que não torcem para o Flamengo, comentando exatamente sobre isso. Pois é, um jogo que me chamou a atenção, por exemplo, foi o Palmeiras contra o Juventude, lá em Caxias. Uma pegada totalmente diferente de que quando o Flamengo foi pegar o Juventude. Era contra tudo e contra todos. E o Flamengo era o tudo e o todos. Sei lá. Vambora, né? Mesmo, Verdade. Né? Bom, galera, seguindo com as notícias, o Flamengo sinalizou positivamente sobre a venda de Matheus Gonçalves ao Red Bull Bragantino por 6 milhões de euros. Porém, não houve acordo entre os clubes em relação ao percentual a ser repassado. Vamos lá, vou explicar para vocês. O Bragantino pede 70%. E o Flamengo entende que o investimento é proporcional a 50%. Galera, nós estamos falando de um jovem com um potencial gigantesco. Todo mundo sabe disso, do potencial que esse jogador tem. Que fique claro, eu sou contra a venda de Matheus Gonçalves, mas isso é uma opinião minha. Mas já que o Flamengo aí quer vender o jogador, decidiu que quer vender, também concordo com o Flamengo que 70% não vale apenas 6 milhões de euros. As negociações, elas seguem abertas, cada um aí fica puxando a sardinha para o seu lado. Vamos ver o que vai acontecer nessa história. Em se tratando de Red Bull, tem que bater o pé num percentual e mantê-lo até o final. Até porque a gente tem na memória a dificuldade que foi a contratação de Léo Ortiz. Então, nada fácil. Nada fácil. Assim é. Continuando com as notícias, um nome reaparece, some. É um cometa. Vez que outra a gente ouve falar em Cuejá. Por que está sendo comentado sobre ele? Ele tem o interesse de retornar ao futebol brasileiro. Tantos times já estiveram interessados no jogador. O Flamengo tem a necessidade de um meio-campista, principalmente quando a gente olha para o nosso meio-campo e quando não vê o Ortiz trabalhando ou o Pulgar e enxerga o Alan, juro, me dá agonia. Desespero. Desespero total. Aí, Cuejá foi oferecido ao Flamengo. Galera, ele ganha uma fortuna lá no Oriente Médio. A verdade é essa. Mas ele está disposto a reduzir o seu salário. Se ele ganha 1 milhão por mês, ele quer 999. Aquele descontaço para retornar. Estou brincando, tá, amigos? Para retornar ao futebol nacional. Ele entende que a intensidade do futebol é diferente, a oportunidade e até mesmo o retrospecto. Para quem não se lembra, Cuejá estava no time que foi campeão em 2019 da Libertadores. Foi vendido, se não me falha a memória, no meio da temporada, né? É importante, é guerreiro, é brigador. Deve estar aí na casa dos 30 e poucos anos. Eu, de verdade, não pesquisei isso. Depois até posso trazer a informação. O que acham? Seria bem-vindo Cuejá novamente para o Flamengo, visto que ele tem o interesse de estar retornando e acabou também sendo oferecido para o Mengão? Olha, a questão do Cuejá ter saído do Flamengo foi uma questão pessoal, né? E a gente não vai entrar nesse tema aqui. Mas eu gostava, assim, dele ali naquele setor. Era um cão de guarda, né? Ele tem o porte físico forte para aquele setor. Quem sabe? Vamos ver. E vontade, né? E vontade, que é o principal, né? E detalhe, não erra tantos passes como uns e outros que a gente vê no nosso meio-campo defensivo do Flamengo. Podia fazer uma troca aí, quem sabe? Verdade. Uma máscara de um para outro. Bom, galera, e essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora pela manhã. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha pra gente, botão aqui embaixo, já se inscreve, deixa o seu like e o seu comentário
Compartilhem para geral, porque vocês sabem, Juntos, somos mais fortes. muito mais fortes, amigos. Pessoal, fiquem bem, um excelente dia a todos vocês, um grande abraço e até o próximo vídeo. É isso aí, amigos e amigas. Tchau, tchau.